Bom dia a todos, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Jaime Amorim, mas Amorim é o nome de guerra, tanto que se alguém fala assim, Jaime Amorim, às vezes eu nem respondo, eu penso que é cobrança, entendeu? Então eu já nem respondo. Então fala Amorim, que Amorim é um nome de guerra, beleza? E nós temos aqui a missão, nesse período que estaremos juntos, como o professor Grageiro falou, de fazer com que você seja aprovado num concurso para a Secretaria de Saúde. Amém ou não amém? Amém. Que é o negócio seguinte, ó, são 6.000 vagas, não são? Ai, professor, vai ter muita gente aí concorrendo. E o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu tenho a ver com você. É ou não é? Você está aqui para estudar e para passar. É ou não é? Porque se alguém acha assim, ó, que não vai passar, aí a melhor coisa que faz é voltar para casa e o quê? Debaixo do edredom, né, não? Dormir. Porque, meu irmão, aqui eu tenho certeza que você tem condições de passar. Professor, mas o que nós vamos trabalhar? O que nós vamos trabalhar hoje? Cara, a primeira aula de hoje é bem sugestiva, porque nós vamos falar a respeito do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal. Todo mundo aqui tem um foco, ser servidor do DF, é ou não é? Ser servidor da Secretaria de Saúde. Então, motivo pelo qual nada melhor do que começar o curso, né, estudando o regime o quê? Jurídico, o Estatuto dos Servidores, ok? Tá dando para ouvir legal aí? Tá dando para ouvir legal? Tá bom o som? Que eu falo baixinho, vou aumentar só um tiquinho, tá joia? Eu não falo muito alto, então aumentar aqui só um pouquinho, ó. Então é o seguinte, vamos anotar aqui, ó, Amorim, e nós vamos trabalhar então com a Lei Complementar 840 de 2011. Essa lei, ela institui, como nós já havíamos dito, ó, o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal. Sempre bom lembrar, servidores civis, ok? Porque os servidores militares, né? Bombeiro, polícia militar, tem um estatuto próprio, ok? Então isso aqui é o regime jurídico dos servidores distritais. Muitas pessoas até hoje confundem essa lei com a lei 8.112. Aí vale aí um esclarecimento e um breve histórico para você. Olha só, nós tivemos aí em 1991 a aprovação de uma lei, a lei 197 de 91. A Lei 197 de 91, ela tratava do quê? Ela dizia o quê? Que lei era essa, a Lei 197 de 91? Era uma lei distrital, onde a Câmara Legislativa aprovava, então, um projeto que se aplicasse no âmbito dos servidores do DF, a lei federal, a Lei 8.112, naquilo que coubesse. Então, nós, servidores do DF, daquele momento em diante, desde 1991, passamos, então, a ser regidos pela legislação federal, compilada ao DF. Então é como se a gente tivesse pego a lei federal, tivesse copiado para o DF. Só que nessa cópia percebeu-se que alguns artigos não eram aplicados ao DF. Então alguns artigos eram afastados, né, de maneira tácita. Outros eram afastados de maneira expressa. O DF foi criando outras leis, né, para poder corrigir, aumentar, diminuir, reduzir a quantidade de artigos. Pois bem, a lei distrital era uma bagunça. E aí então, o que aconteceu? A Câmara Legislativa aprovou esse projeto de lei, que virou a Lei Complementar 840. Agora nós temos um regime jurídico que? Próprio. Então nós não usamos mais o regime jurídico que? Federal. Existe no DF hoje uma única carreira que é regida pela Lei 8.112. Uma única carreira de servidores civis que é regida pela Lei 8.112 aqui no DF, que é a carreira da Polícia Civil. Por qual motivo? Porque recebe do Fundo Constitucional, recebe da União? Negativo. Porque se fosse esse o motivo, vocês também seriam regidos pela Lei 8.112, é ou não é? A saúde, a educação e segurança não recebe do Fundo Constitucional? Tanto que o pessoal da Secretaria de Saúde não recebe até o último dia útil do mês. A Secretaria de Saúde, os servidores lá, recebem no quinto
Dia útil, tá joia? Diferente, mas não é porque então vem do fundo constitucional, é porque a Constituição Federal diz que aos servidores da Polícia Civil do DF serão aplicadas a legislação o quê? Federal. Deu para entender? Por esse motivo. Mas nós, servidores do DF, eu digo nós, porque eu também sou servidor do DF também, né? Sou servidor já há 23 anos do Distrito Federal. Nossa, professor, o senhor é velho. Não sou velho não, filho. Entendeu? É porque eu passei no concurso novo ainda, né? Passei com 19 anos, então por isso que já estou esse tempo todo aí, entendeu? Mas não sou velho não, beleza? E a tua coisa, velho também é questão de cabeça, não é? Até porque eu me acho muito bonito, inclusive, porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Está na Bíblia isso aí. E o coração abatido enfraquece os ossos. Porque tem muita gente doente aí, ó. Vocês vão ver muita gente na Secretaria de Saúde assim. Tudo bom? Entendeu? Não é o meu caso, né? Então, por isso que eu sou um homem bonito. Amém ou não amém? Amém, filho. Diga um amém aí para mim ouvir. Aí, obrigado. Aleluia. Olha só. Mas a parada é a seguinte. Tá. Ó, a parada é a seguinte. Essa lei aqui, ó. Essa lei que institui o regime jurídico, então, dos servidores do DF, essa lei complementar, como é que ela pode ser cobrada em prova? Porque se a gente vai falar de regime jurídico, a quem se aplica isso aí? Aos servidores da administração direta, que é o caso da Secretaria de Saúde, aos servidores das autarquias e fundações o quê? Distritais. Servidor do Goiás, gente, é outra lei, ok? Professor, e servidor federal? É outra lei, é a lei 8.112. Professor, mas, que às vezes eu vou falar coisa que você vai dizer assim, isso aí parece com a lei federal. Parece, mas não é igual, ok? São leis o quê? Diferentes. Se você já assistiu a aula da legislação federal, esquece isso aí. Para a Secretaria de Saúde, gente, é a lei complementar o quê? 840. Ninguém vai ficar fazendo comparação aqui não, ok? Na federal é assim, na distrital é assado, negativo. Isso aí não cai em prova, comparação, cai isso aqui, ó. É ou não é? Professor, minha tia, sua tia cai em prova, sua tia? Não, né? Tem o nome dela no edital? Tem? Sua tia lá? Não, né? Ótimo, porque só cai na prova aquilo que está o quê? Na lei. Concorda comigo ou não? Professor, porque na prática não cai o quê? Em prova. Ok? Que cai na prova é o quê? Teoria. Então fala para o seu vizinho assim, ó. Fala para o seu vizinho aí. Teoria. Fala aí. Só para animar. Fala aí, só para animar. Teoria. Pronto aí, ó. Só para animar. Espera aí só um pouquinho que a galera tá com frio, viu? Só um minutinho. Sala 5, a galera aqui tá com frio, velho. Tem umas meninas aqui com frio. Falou. Pessoal, se a lei fala que é o regime jurídico dos servidores, aí a primeira pergunta que eu te faço, afinal, quem é servidor público? Porque a lei tem que definir. E ela diz, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo quê? Público. E a lei diz mais assim, ó, que cargo público, ele é dividido. Nós temos cargos de provimento efetivo e cargo em comissão. Professor, mas como visualizar isso aí? Vou fazer um esqueminha aqui, ó, tipo mapa mental, tá bom? Para te ajudar. Aí você não escreve agora não, falou? Escreve agora não. Esse esqueminha aqui, ó, depois, para o seu caderninho ficar bonitinho, você que está aí, ó, né? Deixa o seu caderno só nesse esquema, no estilo paisagem. Conhece paisagem? Fica mais bonito, eu acho. Mas dá uma olhadinha para cá, dá uma olhadinha para você ver o que nós vamos tratar. Então, olha só, eu disse para você, com base na lei complementar 840, que o servidor público, ó, o servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. É interessante salientar também o seguinte, servidor público, ele é um agente público. Então, nós somos agentes públicos, o quê? Administrativos. Existem os agentes políticos, são os deputados, por exemplo. Nós somos agentes públicos, o quê? Administrativos. Só que essa é uma definição doutrinária, tá? Segundo a lei, a definição que nós temos jurídica é que servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, olha só, dá uma olhadinha para cá, ó.
Então, servidor, cargo público. Então, a definição que eu trouxe para você, baseada na lei, diz então o seguinte, servidor, pessoa legalmente investida em cargo público. Aí, eu só peguei o texto da lei e arrumei de um jeito para você visualizar de uma maneira diferenciada. Aí cai na sua mente o seguinte, professor, o que eu preciso para ser investido num cargo público? E afinal, o que é um cargo público? Vou começar respondendo aqui, Cargo público, todo ele tem que ser criado o quê? Por lei. Então existe uma lei que criou o cargo público de enfermeiro da Secretaria o quê? De Saúde. É a mesma lei que criou o cargo de médico? Não. É a mesma lei que criou o cargo de técnico em radiologia? De biomédico? Não. Porque cada cargo tem uma lei. Tem ou não tem? Cada cargo tem uma lei. Por que cada cargo tem uma lei? Porque cargo público envolve um conjunto de quê? Atribuições, direitos, deveres e responsabilidades. Então, falou em cargo público, atribuições, direitos, deveres e responsabilidades. Se você bem analisar, a nossa aula é baseada nisso aqui, A nossa aula é baseada nos direitos dos servidores, é baseada nos deveres e nas suas o quê? Responsabilidades. Porque o regime jurídico trata disso. Ele diz quais são os meus direitos como servidor do GDF: férias, licenças, afastamentos, direito de petição, o sistema remuneratório, todo está regulamentado nessa lei. Essa lei fala quais são os meus deveres. É dever do servidor zelar pela economia do órgão, tratar as pessoas com humanidade e respeito. Essa lei fala das responsabilidades do servidor. E nós, servidores públicos, podemos vir a responder nas esferas penal, administrativa e até mesmo o quê? Civil. E essas punições, essas sanções, elas poderão ser aplicadas de maneira cumulativa. Então, por uma infração cometida pelo servidor, ele pode responder penalmente, administrativamente e até o quê? Civilmente, pelo mesmo fato. Sendo que as punições, elas são independentes. Uma não depende o quê? Da outra. Então, tudo isso será tratado nos nossos encontros aqui. Então, nós iremos falar de todos os nossos direitos, os nossos deveres e as nossas o quê? E as nossas atribuições, professor? Atribuições não. Sabe por quê? As nossas atribuições, elas estão inerentes à lei que criou o quê? O teu cargo. É ou não é? É a lei que criou o cargo que fala das atribuições. Então, as atribuições do cargo, elas não estão nessa lei, porque essa lei é o regime jurídico dos servidores do DF. É ou não é? Não é só da Secretaria de Saúde, não. Eu falei para você da administração o quê? Direta. Então, o concurso para agente penitenciário, que é da CESIP, cai essa lei? Cai. Professor, então o concurso para o DETRAN, cai essa lei? Cai. O DETRAN é uma autarquia, mas os servidores do DETRAN são regidos por essa mesma lei. Professor, e o concurso para o BRB? Já não vai cair, porque o BRB já não é da administração direta. O BRB, o Banco de Brasília, na verdade é uma empresa o quê? Pública. Empresas públicas, empresas de economia mista. Aí os seus trabalhadores lá são regidos pela CLT. É o caso da TerraCap, NovaCap, BRB, Codeplan, ok? Estou falando só a nível o quê? De DF, não estou nem usando o exemplo federal. Está dando para me entender? CAESB, SEB, tudo é empregado o quê? Público. Nós somos o quê? Servidores. Empregados públicos, regidos pela CLT. Nós, servidores, regidos pela Lei Complementar o quê? 840 de 2011. E essa lei diz que nós, servidores, somos definidos como pessoa legalmente o quê? Em cargo o quê? E cargo público tem atribuições, responsabilidades, direitos o quê?
Só que os cargos públicos, eles são divididos quanto à natureza, em cargo de provimento efetivo e cargo que em comissão. Cargo de provimento efetivo e cargo em comissão. Todo mundo aqui, está lutando para assumir um cargo de provimento efetivo. Pode até ser que a gente venha assumir um cargo em comissão, que era exatamente o que o Grangeiro estava falando aqui, que ele assumiu o cargo de chefia, de diretoria. São cargos em comissão. Mas primeiro vamos focar ali o efetivo, porque todo mundo aqui tem um propósito, é assumir um cargo de provimento efetivo. E o cargo de provimento efetivo, o que ele exige? O que ele exige? Nos cargos de provimento efetivo, a nomeação, porque eu disse assim, provimento efetivo, provimento em comissão. O que significa o termo provimento? Partindo do pressuposto que você não conhece a lei. Provimento quer dizer o quê? Preenchimento, ocupação. Então, os cargos públicos, eles são ocupados, são ou não são? Quem ocupa cargo público? Quem ocupa cargo público? Quem é mesmo? Quem é? Então, se lá na frente, quando alguém perguntar para você o que você é, você vai responder o quê? Eu sou o quê? Servidor público. É ou não é? Porque você ocupa um cargo público. Você não vai responder, eu sou enfermeiro. Não. Você vai responder, eu sou o quê? Servidor. Agora, o cargo que você ocupa é de quê? Enfermeiro. Está dando para entender? Às vezes eu posso ter uma formação acadêmica, mas ocupar um cargo não tem nada a ver com a minha formação. Eu sou, psicólogo, mas eu estou no cargo de analista do quê? Administrativo. É ou não é? Psicólogo é minha formação acadêmica, mas o cargo que eu ocupo é um cargo de quê? Analista. Então eu sou, na verdade, o que mesmo, hein? Servidor. E aí, olha só, se eu vou ocupar, então tem que ter as formas de provimento. São as formas de preenchimento, de ocupação. E uma delas é a nomeação. Nós vamos ver daqui a pouquinho que a doutrina, inclusive, entende que a nomeação é um provimento originário. Por que originário? Para que eu me torne servidor, eu tenho que ser o quê? Nomeado. Nós vamos até observar que isso aqui, é publicado em diário o quê? Oficial. Aí o que acontece? A nomeação, para ocupar cargo de provimento efetivo, ela tem uma condição. Qual é a condição aqui, A condição é exatamente a aprovação em concurso público. Então peraí, olha só, os cargos de provimento efetivo, então depende da aprovação em concurso público. Já os cargos em comissão não são assim, professor? Não são assim. Os cargos em comissão são os cargos chamados de livre provimento. Então, são os cargos de livre nomeação. Tanto que esses cargos em comissão, ele tem funções separadas, funções específicas. Os cargos em comissão são para funções que envolvem direção, são para as funções que envolvem chefia e são para as funções que envolvem assessoramento. Então, direção, chefia, o quê? Assessoramento. Então, esses cargos aqui são ocupados de maneira o quê? Livre provimento. Tanto que o legislador, ele admite um percentual de até 50% dos cargos em comissão serem ocupados por agentes públicos não o quê? Concursados. Então, tem pessoas que ocupam cargos públicos, mas não foram aprovadas em concurso público. São pessoas que ocupam cargos o quê? Em comissão, livre nomeação e livre exoneração. Então, até 50% podem ser ocupados por agentes públicos não concursados. Ok? Esse tamanho aqui da letra aqui dá para enxergar aí, dá? Beleza? Então é o seguinte, até 50%. Cargo de direção, chefia, o quê? Assessoramento. Sou chefe da enfermaria.
ok? É um cargo de comissão, é ou não é? Cargo de comissão. E pode ser ocupado por agente público não concursado? À luz da lei, pode. Pode ou não pode? Agora, gente, lógico, evidente que a lei que criou o cargo, ó, seja ele efetivo ou comissionado, pode fazer alguma exigência. Pode ou não pode? Escolaridade, conhecimento. Como eu, que não sou enfermeiro, vou ser chefe de uma enfermaria. Já pensou? Eu vou fazer uma bagunça lá, vou ou não vou? Nada a ver. Chefe de enfermaria? Para com isso, só se for para me dar aula para os enfermeiros, não é? Gente, ó, segundo a lei 840, só vou dar aula disso, que é o que eu sei. Porque eu não sei nada de enfermaria. Não sei nem. A única coisa que eu sei é que não pode falar tirar a pressão. Tem que falar o quê? Aferir a pressão. É ou não é? Isso aí eu já aprendi já. Tá vendo? Já é um avanço, né? Então, lógico e evidente, ó, que tem sim algumas regrinhas estabelecidas. Mas isso é na lei que criou o quê? O cargo. Então, de uma maneira geral, ó, cargo efetivo é concurso, ó, cargo de comissão é livre o quê? Nomeação. E até 50% pode ser ocupados por agentes públicos não o quê? Concursados. Eu costumo dizer que cargo público é igual a uma relação de namoro. Um relacionamento assim, ó, amoroso. Por exemplo, você foi a uma festinha e ficou com uma pessoa na festinha. Uma pessoa que ficou com você à noite, mãozinha dada, beijinho, pitoquinha, assim, de levezinho. Olha aí, ó. Essa pessoa passou a noite com você, brincando, conversando. No outro dia, você não quis mais nem saber da pessoa. Você mandou uma mensagem para ela, foi ou não foi? Inbox, entendeu? Você mandou uma mensagem falando assim: nossa, você tem uma língua estranha. Você estava com, sei lá, com cheiro de macaco morto a tapa. Olha aí, ó. Asa de cobra. Sabe o que é asa de cobra? Gente, vocês são fraquinhos de piada mesmo, ó. Asa de cobra, ó. Entendeu? Aí o que acontece? Você não quis mais a pessoa. Por quê? Essa pessoa no seu coração ocupava um cargo em... Do mesmo jeito que é livre para nomear, vai ser livre para o quê? Exonerar. Essa pessoa naquela noite, ela fez que papel? Papel de assessoramento. Foi ou não foi? Te assessorou para você não ficar sozinha. É mais ou menos assim o cargo de comissão. Eu estou hoje, mas posso não estar o quê? Amanhã. Porque cargo de comissão não tem estabilidade. É ou não é? Não tem. É livre nomeação, é livre o quê? Ou, diferente daqui, ó, cargo efetivo, ó. Cargo efetivo, a aprovação, a nomeação depende de uma aprovação em concurso o quê? De provas ou provas e títulos. Concurso que tem um prazo de validade até o quê? Mas os 2 anos começam a contar a partir de agora que saiu o edital, é? É depois do concurso é o quê? Homologado. É ou não é? Homologou, saiu o resultado final. Aí começa a contar o prazo de quê? Validade. E o concurso pode ser prorrogado, pode ou não pode? É por até 2, podendo prorrogar por igual o quê? Período. Beleza? Concurso público, gente, de provas e títulos, é o que você é submetido quando você vai namorar alguém sério. Você chegou na casa da mocinha, por exemplo. A mãe da mocinha chama ela lá na cozinha, é ou não é? Minha filha, quem é esse rapaz aí, minha filha? Esse rapaz esquisito aí. Aí a mocinha responde: mãe, ele é médico da Secretaria de Saúde. Aí, ó, a mãe da mocinha diz o quê? Aleluia, minha filha. Glória a Deus, está no caminho direitinho, fofinha. Vem cá, doutor, senta aqui com nós aqui. Gente de casa, venha para a cozinha. Olha como é que já mudou a história, não foi? Porque esse cara já foi aprovado no concurso, mas quando ele vai embora, todo mundo dá uma nota, já viu? O pai dá uma nota, dá ou não dá? O irmão mais velho ri, entendeu? O mais novo, então, chega, rola, tanto ri. E a mocinha fica lá: mas eu gosto dele, eu gosto. Isso é um concurso, ó, é um concurso. Agora, quando nem vai em casa, é só cargo que, hein? Omissão, deu para entender? No intervalo da aula, você pode até mandar uma mensagem para a pessoa que você se relaciona e perguntar para ela: no seu coração, eu sou efetivo ou sou comissionado? Dependendo da resposta, você já sabe o que tem que fazer. E eu já te dou um conselho de cara, logo. Primeiro conselho da manhã: ó, larga esse namoro aí.
Porque para passar em concurso, velho, para passar em concurso, tem que ter, ó, fedor. Fedor não é caatinga, não. Fedor não é caatinga. Fedor é fé, é disciplina e é o quê? Organização. Primeiro passo. Você acredita que você vai passar? Acredita? Você é capaz, é ou não é? Todo mundo passa, o que você não vai passar? Ai, professor, eu fiz o ensino médio tão ruim. Esquece isso. Agora é tudo novo, beleza? Agora nós estamos numa batalha. Ó. É de hoje até dia... Alguns é 7 de setembro, não é isso mesmo? Outros são dia 14 de setembro. Não é assim? Tem 2 datas de prova, né? Eu não sei qual é a sua data. Tem 12 de outubro. Ah, tem 12 de outubro também. Beleza, dia das crianças. Muito bem. Aí o que acontece? Ó? Então, velho, você está numa batalha. Então esquece o que passou. Agora olha para frente. Você tem que ser disciplinado. Ó. Disciplina. Disciplina de horário, de estudo. Beleza? Você tem que ser organizado. Então quem é disciplinado não pode ficar perdendo tempo com Facebook. KKKKK. Esquece isso aí, meu irmão. Esquece esse troço aí. Disciplinado, estudar, se organizar. É ou não é? Todo mundo aqui trabalha, então tem que se organizar. Tem que ter um horáriozinho de estudo. Entendeu? Você que é casado, por exemplo, que é casada, tem que fazer o dever de casa sim. Mas a agenda lá, põe na agenda, pro marido lá, você, fofinha. Põe lá pro marido, ó, tal hora, tal dia, beijoca, ó. Passou isso aí, filhote, vamos estudar. Não pode deixar de fazer o dever de casa, mas tem que fazer na hora certa, entendeu? Porque a Bíblia diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 7, o casal não pode ficar sem, aleluia, olha aí, ó, tá lá. Mas você que está estudando, ó, tem que se organizar, tem ou não tem? Bicho, pega o material, velho, vamos dar gás aí, meu irmão, vamos dar gás, porque tu não quer se tornar isso aqui, ó, quer ou não quer? Mas para chegar aqui tem que primeiro, ó, derrubar esse gigante aqui, ó, beleza? Porque isso aqui, ó, não é o nosso interesse, pode até rolar, pode ou não pode? Professor, se rolar a carga em comissão, vai rolar um negocinho na conta? Vai, mas isso é assunto da aula que vem, quando eu falar em direitos. Primeiro nós vamos focar aqui, ó, esse é o nosso foco. Mas para chegar aqui, ó, e ser nomeado para um cargo efetivo, tem que derrubar o gigante. Qual é o gigante? Concurso. E a lei diz, concurso de provas ou provas o quê? Beleza? Beleza. Fui aprovado no concurso. Aí, professor, eu vou ser nomeado, é? É. E o que é a nomeação? Eu já disse. A nomeação é uma forma de quê? Provimento. Olha para cá, ó. O que é provimento mesmo, hein? Provimento quer dizer o quê? Preenchimento, ocupação. Ó, a lei inclusive diz que isso aqui é um ato de provimento. Se é um ato, os atos administrativos, ó, se é um ato, os atos administrativos, eles se baseiam em princípios básicos, que vão nortear a administração pública. Princípios esses que estão previstos na Constituição Federal, bem como na nossa lei, o quê? Orgânica. Então, ó, princípios básicos. Vou me basear nos da Constituição, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, o quê? Eficiência. Ah, então quer dizer que esse ato aí, ó, de provimento se baseia nisso, lógico. Legalidade. Eu só posso nomear alguém, ó. Vamos colocar a nomeação aqui, que é a forma de provimento que nós estamos trabalhando com ela. Eu só posso nomear alguém se esse cargo realmente o quê? Existir. Como é que eu vou nomear alguém para um cargo que não existe? É o princípio da legalidade. Você quer ver algo mais, existe algo mais impessoal de contratar uma pessoa para a administração pública que não seja através de concurso público? É a maneira mais impessoal. Aqui, ó, eu garanto que os iguais serão tratados de que forma? Iguais. E os desiguais de que forma? Desiguais. A prova para um cargo de enfermeiro é diferente da prova do cargo de biomédico. É ou não é? Porque são cargos o quê? Diferentes, aí, ó, desiguais. Agora, quem vai fazer a prova para biomédico é a mesma prova. Concorda comigo? Eu posso até mudar a ordem da questão. Posso ou não posso? Mas a prova é a mesma, a prova não muda, são os iguais, serão tratados de maneira o quê? Iguais.
A lei reserva, inclusive, no GDF, 20% das vagas dos concursos para PNE, para pessoas com necessidade quê? Especial. Não é até 20 não, tá? É 20, cravado, 20%. Até 20 é lá no governo federal, ok? Aqui no GDF é o quê? 20%. Então, olha só, a nomeação, se baseando naqueles princípios ali, ó, ela será publicada em diário o quê? Oficial. Princípio da publicidade. Então, no DODF, vai sair, ó, a publicação do ato de nomeação, seja para ocupar um cargo efetivo, seja para ocupar um cargo que em comissão. Então, CE, cargo efetivo, CC, cargo que em, só lembrando, hein, cargo efetivo, a nomeação depende da aprovação em concurso que já os cargos em comissão não. É livre nomeação e é livre o quê? Exoneração. Fui nomeado. Saiu no Diário Oficial de hoje, ó. Saiu no Diário Oficial de hoje. Já sou servidor público? O que você acha? Saiu no Diário Oficial de hoje, minha nomeação, ó. Aí eu vejo o diário, eita moleque, tira a foto do diário, tira a foto, posta no Face, é ou não é? Aí, ó, ainda faz uma pose assim, ó, de vitória, ó, uma pose de quem venceu, mas você não pode fazer isso ainda não, sabe por quê? Você ainda não é servidor, sabia? Servidor não é a pessoa legalmente investida, e a investidura no cargo, ela ocorrerá não no dia em que eu for nomeado, mas a investidura, ó, ela ocorrerá no dia do quê? Da posse. Então, ó, fui nomeado, mas eu tenho que tomar o quê? Posse. E o legislador falou assim, tu tem um prazo para tomar posse, velho. O legislador estabeleceu um prazo. O legislador disse que nós temos 30 dias para tomarmos posse, depois do ato de quê? Nomeação. Se isso não acontecer no prazo de 30 dias, o ato que me nomeou ficará o quê? Sem efeito, ó. Torna-se sem efeito esse ato aqui, se em 30 dias eu não tomar o quê? Posse. Agora, depois que eu tomo posse, é outra história, ó. Depois que eu tomo posse, eu vou entrar o quê, hein? Exercício. Aí eu vou entrar em exercício, eu vou trabalhar, seja no cargo efetivo, seja no cargo que em comissão. São coisas diferentes. Uma coisa é tomar posse, outra coisa é entrar o que em exercício. Depois que eu tomo posse, eu me torno servidor. E aí o prazo aqui até é outro, ó. São 5 dias o quê? Úteis. 5 dias úteis. No GDF, então, estabeleceu que depois da posse, eu tenho 5 dias úteis para entrar o quê, em exercício. E ficando o servidor agora, ó, sendo exonerado. Então, o servidor será exonerado se ele não entrar em exercício no prazo quê? Legal, após a posse. Olha a lógica da lei. Para um pouquinho de escrever, olha para cá, ó. Toda lei tem lógica. Se eu não tomo posse, eu não sou servidor. Então eu não posso ser retirado do cargo, porque eu só entrei no cargo depois que eu tomei o quê? Esse ato aqui, ó, é um ato complexo, em que a administração, ela expressa o desejo dela em lhe ter como servidor, mas você tem que ir lá assinar o termo de quê? Posse, para dizer que você aceita a posse naquele cargo, e aceita desempenhar todas o quê? As atribuições. Aí você aceita os direitos inerentes ao cargo, cumprir com os seus deveres e assumir as suas o quê? Responsabilidades. O ato de posse, a assinatura no termo de posse, ele quer dizer exatamente isso. Olha, eu aceito desempenhar essas atribuições aqui. Por isso que tem gente que às vezes toma posse, aí chega lá no serviço público, não quer trabalhar, não quer não. Ai, eu não quero fazer isso. Filho, é sua atribuição, é ou não é verdade? Não foi você que quis fazer o concurso? Alguém botou um revólver na sua boca, botou? Você vir fazer a prova? Não. Ai, eu não quero só esse direito, eu quero mais direitos.
São esses que você tem, é ou não é? É a lei. Ai, eu tenho que cumprir com todos esses deveres? Tem. E eu tenho todas essas responsas? Tem. Então tá bom. Se você não quiser, você não toma posse. Aí o ato fica o quê? Sem efeito, não tem problema nenhum. A administração vai lá e nomeia outro no seu lugar, é ou não é? Que está assim de gente querendo ser nomeado, tá ou não tá? Um monte doido para ser nomeado. Tem gente que sonha todos os dias com DODF, com o nome dele, entendeu? Ai meu Deus, tem gente que faz até campanha na igreja, entendeu?